Quero falar sobre multiplicando ou multiplicação, corrigindo multiplicação. Agora em abril, antes que esqueça, também eu vou em encontro com Deus ali da Igreja Batista Central de Ramos. Ainda há vagas. Então, se você está interessado de mergulhar um pouco no Espírito Santo, é a sua oportunidade. Mas é importante sim procurar hoje. É um investimento mínimo, vai na sexta-feira, volta no domingo, lá você terá alimentação, terá café da manhã, almoço, janta, terá um alojamento, terá banheiros, ou seja, toda uma estrutura e também encontros espirituais. Estão reparando que eu estou cada vez mais direcionando para encontros espirituais? Então, assim, vamos lá, quem quer ir, você pode só em procurar e falar assim, eu quero. Aí eu vou te passar a ficha, vai ser no dia 29, 30 de abril e dia 1º de maio, sexta-feira, sábado e domingo, e vai ser um mergulhar de Deus, tá certo? E vai ser tremendo, como diz aí, enquanto é tremendo, não, enquanto é tremendo, Deus é tremendo, aleluia, e Ele quebra a gente bonito. Então quero convidar você, quero mergulhar, eu quero mais de Deus, então vamos. É fato que estamos indo com os nossos espias, também para observar. Percebemos que é uma ferramenta maravilhosa, que pode ser útil para os nossos adolescentes e novos cristãos, mas queremos mergulhar também, absorver tudo do que Deus tem para nos dar, tá certo? Então, quem quiser ir, o encontro com Deus vai ser no final de abril, mas a inscrição precisa ser imediatamente. Quem quiser ir para o congresso, Conferência Inspire, vai ser lá em junho, julho que eu falei, junho, mas também tem que dar imediatamente, porque aí tem que organizar a viagem, carros, hotel e algumas coisas mais, tá certo? Então, imediatamente. E eu vou no Alto de Páscoa, então vou no dia, volto no outro, e quem quiser ir, tem alguns carros aí, a gente pode se reunir e como família da fé subir, ver esse espetáculo que é maravilhoso, mas irmos cedo para viver tudo, tem workshop, tem pessoas conhecidas lá, e a gente vai aproveitar essa ida também para mergulhar com algumas pessoas lá dentro. Deus tem nos dado a possibilidade de conhecermos por detrás dos bastidores, né, Deus? Então, assim, é maravilhoso que você tenha a atenção de pessoas ali, né, o Ferraz, que realmente tem que fazer de novo, né? Tem que fazer de novo. Então, a gente precisa saber quem é para direcionar, e direciona mesmo, literalmente, e a gente vai experimentando. Eu sou diácono, diaconisa, então é diácono, vou botar na pessoa certa, né? Cadê o Henrique? O Henrique está ali fora. O Henrique conheceu que o carequinha igual ele, que decide tudo lá, né? Assim, literalmente o administrador. E Henrique pôde literalmente sentar com o rapaz e trocar ideias com ele para entender um pouco sobre como se toca aquele projeto todo ali, né? Foca muito no pastor às vezes, e na verdade às vezes o pastor é só a voz, mas existe uma equipe absurda por trás, coordenando várias coisas, e lá a gente tem a oportunidade de chegar nessa equipe, né, Deus? Nessa equipe, conversar com essa equipe, e aí nos alimentar disso. Marcos 6, versículo de número 41, diz assim: e tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos ao céu, rendeu graças e partiu os pães. A seguir, os entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Da mesma maneira, repartiu os 2 peixes entre a multidão ali reunida. Multiplicação. Essa história não poderia começar de outra forma. Jesus, depois de uma grande dedicação ao ensino, decidiu, juntamente com os seus discípulos, se reservarem em um determinado lugar para buscarem descanso. Pegaram um barco, saíram remando para determinado lugar, mas para surpresa de todos, ao chegarem naquele lugar,
grandes multidões já o aguardavam. Eram como ovelhas sem pastor, eram pessoas que estavam desejosas de receberem da parte de Deus, estavam famintos, estavam sedentos, e há de convir que quem está faminto por algo, quem está sedento por algo, não economiza passos, não economiza esforços, não economiza para alcançarem aquilo que possuem como ou têm como necessidade. Aquelas pessoas demonstravam, quer seja por desejos de receberem curas, ou ainda vivenciarem milagres, ou tão somente ouvirem aquilo que o Cristo estava a dizer, elas demonstram que lugares longínquos não são limites para aqueles que estão com fome e sede espiritualmente falando, e por isso se entregam totalmente. É uma caminhada de quilômetros, mas sem nenhuma murmuração, é uma caminhada debaixo de sol, mas sem nenhuma pontuação, é simplesmente uma caminhada de fé, uma entrega real. Jesus, mesmo tendo aquela percepção primeira da importância do descanso, compreende que não era devido o descanso naquele momento, porque ali estava uma multidão, ou melhor, ali estavam multidões que valeria a pena quebrar com o planejamento. É bem assim na nossa vida, por vezes não pouca planejamos, detalhamos, pontuamos e descobrimos na caminhada que nem sempre as coisas saem da forma como nós organizamos. Jesus nos ensina que descansar é importante, mas o descanso não pode estar acima do chamado que Deus estabeleceu para as nossas respectivas vidas. Por isso, ao tempo que Ele nos ensina que é importante descansarmos, Ele nos ensina que quem colocou a mão no arado não pode olhar para trás. Jesus nos ensina isso. Primeiro, sobre o descanso, que todos nós, em algum momento, precisaremos descansar. Precisamos daquele tempo do nada, precisamos sentar em determinados momentos e simplesmente falarmos: hoje não farei nada, se possível pediremos comida, se possível contrataremos um robozinho para nos dar água nas mãos. Evidentemente que não é possível isso, mas se fosse, seria incrível. Todos nós precisamos daquele descanso dos afazeres da casa. Todos nós necessitamos daquele descanso da relação contínua do trabalho. Todos nós precisamos daquele descanso até mesmo das aulas, dos estudos. Todos nós precisamos do descanso daqueles problemas que tentam em todo o tempo nos pressionar. Todos nós precisamos zarparmos em determinados momentos e buscarmos lugares de refúgio. Jesus não quebrou aquilo que estava desejoso a fazer. O que Jesus estabeleceu, que existem coisas que são superiores ao nosso desejo, são superiores à nossa vontade. Todavia, ao serem superiores, não invalidam a necessidade de todos nós descansarmos. Por isso, em primeiro ponto, evidentemente, ao olhar esse texto, eu quero te inspirar não a descansar todos os dias, porque existe tempo de labuta, existe tempo de descanso, mas estabelecer na sua vida períodos de descanso. O sábado certamente não foi criado o homem não foi criado por causa do sábado, mas certamente o sábado foi criado por causa do homem. Por isso é importante fazer que o período sabático seja estabelecido sobre nós. E esse período sabático pode ser um domingo, esse período sabático pode ser numa segunda-feira, pode ser numa terça-feira, pode ser em qualquer dia. Mas que para continuarmos de forma saudável caminhando, precisamos descansar. Quem não descansa arranja problema à toa.
Quem não descansa está à flor da pele o tempo todo. Quem não descansa está com pavio curto. Quem não descansa está mais passivo à depressão. Quem não descansa vive constantemente angústias. Quem não descansa está propenso a problemas psicossomáticos. Quem não descansa não consegue ouvir a voz de Deus com tanta claridade. Quem não descansa não consegue sentir a necessidade das multidões. Quem não descansa achando que está fazendo bem, na verdade acaba fazendo muito mal à vida dele. Quem não descansa, em vez de multiplicar os seus dias, está encurtando os seus dias. Quem não descansa não cresce economicamente, mas na verdade pode entrar em uma espiral decrescente muito rápido. O descanso é necessário. Por isso, meu irmão, não descanse para sempre, não descanse os dias todos da semana, mas tire momentos de descanso. Jesus nos ensina isso. Jesus estabelece para todos nós que é importante colocarmos na nossa agenda momentos de descanso. Descanse por bem, porque pode ser que você seja alcançado por determinadas coisas e você tenha que descansar por mal. Opte descansar por bem. Opte sair de cena por bem. Opte em tirar momentos de descanso por bem. Porque pode ser que por falta de descanso tenhamos que sair de cena por mal. O descanso nos faz estarmos mais antenados às circunstâncias e atentos àquilo que está à nossa volta. O cansaço, ele pode chegar ao ponto de ser demoníaco. Gravarem isso? Repito, o cansaço pode chegar ao ponto de ser demoníaco. O cansaço te deixa muito, mas muito desatento a coisas que você deveria estar atento. Digo eu, a vida é como um sopro. Hoje estamos e amanhã podemos não estar. Não é por muito trabalhar que ficaremos ricos. Não é por muito orar que alcançaremos o coração de Deus. Não estou fazendo uma apologia à não oração, tá bom? Olha só, não estou fazendo apologia à não oração. Eu estou dizendo, ore. O que estou dizendo, não é por muito orar que alcançaremos o coração de Deus. Precisamos orar em todos os momentos, mas orar também é descansar. Entenderam isso? Não é por muito agir que nós teremos tudo aquilo que queremos. Lembre-se, aquilo que vem sobre as nossas vidas vem como resultado da nossa mordomia. E a Bíblia diz que o Senhor sempre nos coloca como pouco, e se formos fiel pelo pouco, Ele nos dá mais. Jesus ensina que é importante descansar, mas Jesus ensina em segundo ponto, como introdução, que o descanso não pode estar acima do chamado. Então Jesus nos mostra que o descanso também não pode ser nenhuma objeção ao cumprimento do chamado. Jesus não buscou as multidões. As multidões buscaram o Senhor Jesus. E quando elas buscam, precisamos sempre lembrar à nossa mente o sonoro sim que demos no nosso encontro com Cristo. Então, se as multidões estão nos chamando, precisamos dizer sim, Jesus. A despeito do meu planejamento, o reino em primeiro lugar. Eu ainda não vi o reino nos destruir.
Ele pode, ou melhor, com certeza, Ele pode nos elevar, mas nunca destruir. Quando o nosso coração está em Deus, o cumprimento do chamado é real. Acredite, nada que renunciamos aparece para Deus como algo desperdiçado, mas para Deus é como uma oferta. O reino não fica devendo nada para ninguém. Quando abrimos mão de coisas valiosas para as nossas vidas, em determinado momento, o céu se abre e provisões vêm de forma extraordinária. Mas eu não tenho casa, Deus multiplica, te dá 10, não sendo sua. Um dia indo para determinar a casa de alguns irmãos, e a minha filha falou: papai, que casas maravilhosas. Eu falei: tá vendo? É maravilhoso servir o reino de Deus. Papai não tem nenhuma casa, mas Jesus levanta irmãos que têm casa e distribui isso com generosidade. O reino não fica devendo nada para ninguém. Não fazemos nada por barganha, nós fazemos por amor, e por isso o Senhor ama os atos de renúncias voluntárias, porque sobem a Ele como uma oferta suave, e na hora certa Ele providencia a retribuição. E olha, vocês vão entender a retribuição já já. Jesus está ali. E o contexto é que existem multidões que estão famintas e sedentas espiritualmente falando. E Jesus estabelece um contato com aquelas pessoas, Jesus estabelece uma comunhão com eles, Jesus fala e eles dão ouvido, coisas extraordinárias acontecem, mas aquilo que é bom passa rápido, e o entardecer chega, os discípulos ficam preocupados daqueles irem ao caminho e não terem onde fazerem as suas devidas refeições. E eles alertam o Cristo que era importante dispersar tamanha multidão. E Jesus olha para aqueles discípulos e ensina-os que tem coisas que os homens fazem, mas tem coisas que só Jesus faz. Jesus olha para aqueles homens e diz: dai vós de comer. Primeira verdade, não há multiplicação. Nós precisamos entender que às vezes pedimos por mais, mas o que nos falta é trabalhar com menos. Às vezes nós pedimos por mais, mas o que nos falta é trabalhar com o menos. Mais uma vez, às vezes nós pedimos por mais, mas o que nos falta é trabalhar com o menos. Os maiores milagres da parte de Deus não foram por causa da acumulação, mas sempre foram por causa da generosidade. Às vezes nós gastamos o nosso tempo orando ao Senhor: eu preciso de mais, eu preciso de mais recursos, eu preciso de mais tempo, eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais, e o que o Senhor está dizendo é: trabalho com menos, trabalho com menos, trabalho com menos, trabalho com menos, trabalho com menos. Você está dizendo: eu preciso do mais, e Jesus está dizendo: trabalho com menos. Evidentemente que quando Cristo diz: dai vós de comer, a responsabilidade que é passada para aqueles discípulos é uma coisa absurda, e nós observamos aqui pelo menos 2 pontos incríveis nessa primeira verdade. Primeiro, aqueles discípulos estavam com uma mente humana, uma mente terrena, então ao olhar para aquelas multidões, eles entendem que seria impossível dar de alimento para aquelas multidões. Uma mente terrena
sempre se limitará às falturas da existência. Uma mente terrena sempre se atentará para as limitações das ocasiões. Uma mente terrena sempre focará na escassez. Dá-lhe voz de comer. As impossibilidades gritam mais alto. Dá-lhe voz de comer. As limitações são mais gritantes do que a determinação do Senhor. Dá-lhe voz de comer. Aquilo parece algo louco. Todas as vezes que o Senhor nos dá direções, a nossa mente terrena foca nas impossibilidades, mas não é à toa que às vezes o Senhor nos coloca em situações para que nós possamos enxergar determinadas realidades. Quem anda por vista não consegue viver por fé. Quem anda por vista não consegue viver milagres. Quem anda por vista está sempre limitado àquilo que a vista alcança, mas quem anda por fé, aleluia, enxerga os céus se abrindo, enxerga coisas extraordinárias acontecendo, percebe que o pouco com Deus é muito. Põe fé nisso. Põe fé no teu salário. Põe fé na sua provisão. Põe a fé na sua dispensa. Põe a fé no seu transporte. Põe a fé no seu negócio. Põe a fé no seu emprego. Põe a fé no seu ministério. Põe a fé. Não ande por vista, ande por fé. Ande por fé. Ande por fé. Determinações vindas do Senhor não são ordens loucas, são determinações para nos tirar de um ambiente de escassez. Existem pessoas que não conseguem viver a multiplicação porque estão bitoladas em ambientes de escassez. Abra os olhos, olhe para o alto, porque é de lá que vem o teu socorro. Os discípulos ficam ali aturdidos, mas como alimentaremos tantas pessoas? Não há possibilidade, sabemos fazer cálculos. O Judas aqui é um grande tesoureiro, ele é bom nas contas. Às vezes deixamos de viver milagres, porque a nossa mente está muito bitolada nas contas. Um dia falaram comigo, a sua igreja faz obras porque você é empresário. Eu falei, empresário do jeito que eu sou? Sabe por que a igreja faz obras? Por quê? Porque lá tem viúvas, tem viúvos, tem órfãos, tem desempregados, tem pessoas sérias na administração. E sabe o que acontece? O pouco se torna muito. O pouco se torna muito. Meu coração queima para liberar essa palavra. Não se precipite. Não dê passos ignorantes achando que é passos de fé. Tenha a mente no céu e o pé na realidade. Mas se Deus determinou, faça. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Aleluia, aleluia.
ainda vivemos um tempo que o Senhor continua dando semente aos que semeiam. Põe o olhar de fé no ministério, põe o olhar de fé no grupo que Deus te deu, coloque um olhar de fé no trabalho que o Senhor entregou nas suas mãos, coloque um olhar de fé na sua dedicação ao ensino, coloque um olhar de fé, desvie o seu olhar da escassez, não deixe a sua mente se bitolar nas limitações humanas. Cálculos expressam limitação humana. A economia dos céus é diferente da economia terrena. A economia dos céus é diferente da economia terrena. A moeda do Brasil é real, a moeda do céu se chama provisão. Não limite a sua mente à escassez. Senhor, paizinho, ele fez um bocado de burrada, veio aqui, o Senhor dá festa para ele, eu estou quanto tempo contigo, nunca tive nada, você entendeu errado, tudo é teu, você não viveu porque não quer, porque está tão focado no trabalho que não entendeu ainda que você tem direito de usufruir daquilo que é meu, porque o que é meu é teu, o que Deus está falando é, o que é meu é teu. Quebre a mentalidade da escassez, quebre a mentalidade do muito fazer, e entenda que a bondade de Deus, ela é liberada para todos os filhos. Nós estamos diante de um grande doador, que não tem limites, não tem escassez em dar. Ele dá a todos aqueles que pedem. Pedi e dar-se-vos-á. Mas pede certo, conforme a vontade dele. Dois, Jesus diz o que diz, porque aqueles discípulos precisavam mudar a mente, eles precisavam tirar a mente terrena e receber uma mente espiritual. Versículo de número 38 diz: mas Jesus lhes indaga, quantos pães tens? Ide verificar, e tendo-se informado, comunicaram 5 pães e 2 peixes. Mude a sua mente, não trabalhe apenas com o que você não tem, trabalhe com o que você tem. Entenda bem, numa multiplicação, só é multiplicação porque pega um pouco do que você tem e aquilo ali cresce. Para de focar naquilo que você não tem. Senhor, se eu tivesse a vida do que os coaches financeiros têm, eu seria feliz. Para de bobeira. Deus já te deu uma felicidade extraordinária. Essa alegria nunca mais vai sair. Essa alegria nunca mais vai sair. Aleluia! Jesus está fazendo com que os discípulos saiam de uma mente terrena e percebam que às vezes o que precisamos é só olhar à nossa volta. O que precisamos é entender que o pouco é muito, que a multiplicação não vem por muitas coisas, mas pelo que tem. Meu Deus, hein? Tremendo isso, hein? A multiplicação não vem por muitas coisas, mas pelo que tem. Aí eu vou ter que implicar com vocês, tem um bocado de gente que fica raiva de mim, mas não tem problema não, vira para quem está ao teu lado e fala, você não pode ter muitas coisas, mas a multiplicação vem pelo que você tem. O que você tem, meu irmão? O que você tem, minha irmã? Eu tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. O que você tem? Eu tenho esforço dentro da minha casa para ler a palavra. O que você tem?
eu estou orando lavando a luz. O que você tem, eu dobro os meus joelhos no banheiro, porque não dá nem para dobrar na frente dos outros, mas eu dobro. É pouco, mas é o que eu tenho. O que você tem, meu irmão? O que você tem? A multiplicação não começa por muitas coisas que você possa ter, mas é pelo pouco que você tem. Mude a mente, olha para aquilo que está ao teu lado, observe o seu entorno, perceba que pode ser que a provisão necessária já esteja ao seu alcance. Bata nas portas, se submeta às direções que Deus está dando, e olha que às vezes Deus nos coloca nessas encruzilhadas. Dai voz de comer. Como eu vou fazer isso? Dai voz de comer. Como eu vou fazer isso? Dá uma olhada, perceba que o aperto do agora, na verdade, é para o seu crescimento. Existem situações que nós somos apertados para enxergarmos o que está à nossa volta. Está passando pela moenda, está sendo apertado por Deus, pode ter propósito espiritual nisso. Multiplicação. Jesus pede para que aqueles discípulos peguem os 5 pães e os 2 peixes. E ele nos ensina o terceiro ponto. A multiplicação também vem pela uma simplicidade. E 39 diz: então Jesus determinou-lhes que fizessem com que todo o povo se acomodasse em grupos, reclinados sobre a relva verde do campo. Alguns dizem: eu só vou viver coisas extraordinárias quando estiver na elite. E Jesus fala: pode sentar aí no chão, que vocês vão viver coisas incríveis. Às vezes, o chão é luxo. Não limite o poder de Deus. Não limite o poder de Deus. Eu estou no chão, eu estou aqui, não tem nem disposição para sair. Que bom, porque eles viveram a multiplicação sentados no chão. Jesus nos ensina que multiplicações começam com simplicidade. Veja a vida com simplicidade, veja as coisas com simplicidade, veja o seu entorno com simplicidade. Olhe o pôr do sol. Veja o significado nas suas crianças. Veja a essência do seu casamento. Está desgastado por causa do tempo? Tenta trazer à memória aquele momento em que você olhava um para o outro, vocês olhavam um para o outro e sentiam comichões na barriga. Resgate o primeiro amor. Olhe para suas crianças e entenda que elas aprontam, mas são heranças do Senhor. São flechas na mão do valente. Olha para a sua igreja e não menospreze, glorifique o nome do Senhor por ela. É a minha família da fé. Não é perfeita, mas é que Deus me deu. Aleluia. Olhe para dentro da sua casa e as coisas não podem estar do jeito que você quer. Mas entre hoje na sua casa e na simplicidade que é a sua casa, agradeça a Deus. Pode ser que naquele ambiente de simplicidade você esteja perto de viver o maior milagre de multiplicação que você já viveu até hoje. Aleluia. 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 Só tem 5 pães e 2 peixes. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Dá na minha mão, Jesus disse. Aleluia. É pouquinho que você tem. Você quer entregar hoje para Jesus? Você tem essa coragem?
tudo entregarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. É pouquinho? Você tem coragem de dar o teu tudo para Jesus hoje? Aleluia. Entrega esse pouquinho de fé que você tem, mas entrega na mão do Senhor. Entrega o pouquinho de esperança que você tem, entrega na mão do Senhor. Deixa nas mãos dele. Se você entregar isso na mão de outro homem, ele pode desprezar e jogar até fora. Mas quando nós entregamos o pouco que temos nas mãos de Deus, ele multiplica. E aquilo que era bom para a gente se torna bom para várias outras pessoas. Multiplicação então passa também por entrega. Você só vai viver multiplicação se você estiver disposto a entregar ao Senhor. Quarto e último. Jesus nos ensina que a multiplicação vem pela organização. Organize tudo que tiver, coloque aí as pessoas em grupos, pegue em cestos e distribua para todos. Às vezes as soluções estão na nossa frente, mas a coisa está tão bagunçada que a gente não consegue encontrar a dracma perdida. Meu coração grita por isso e eu libero essa palavra. No meu coração o Espírito Santo brada, que tem pessoas que ainda não viveram multiplicação porque ainda não aprenderam a se organizar. Organize-se. Jesus ensina que não é de qualquer forma. A multiplicação de Deus não é por acaso, segue princípios. Se organize. Cada grupo no seu devido lugar. E cada cesto passando nesses grupos. O que era pouco se torna muito. Se organize. Se organize. Mais uma vez, se organize. Não faça as coisas de qualquer forma. Siga princípios. Siga a organização. Deus é um Deus organizado. No primeiro dia Deus fez, no segundo dia Deus disse, no terceiro dia Deus disse, no quarto dia, quinto dia, sexto, sétimo descansou. Organize-se, porque até Deus sendo Deus nos mostra organização, porque nós, sendo os discípulos do Senhor, não iremos seguir a mesma linha. Organize-se. Por muito tempo perdi minha vida pensando em coisas grandes. Continuo pensando nelas. Mas descobri que não dá para perder tempo para as coisas grandes. Dê um passo por vez. Coloca como meta, mas dê um passo por vez. Um dia me falaram, olha só, não sou pastor que só fala de dinheiro. Né? Um tempo atrás recebi essa fama. A igreja estava sendo usada às vezes como se fosse banco, né? Existiam pessoas que vinham e aí quando eu entrei no ministério, eu já sabia da situação. Aí eu falei, corta isso agora. Dinheiro de viúva e de órfão não pode ser usado
para ficar fazendo o que está sendo feito. Pode cortar. E aí, imediatamente, quando eu falei pode cortar, surgiu o comentário que o pastor só falava de dinheiro. E olha que eu nunca preguei sobre dinheiro aqui na igreja. Já viram eu pregar sobre dinheiro? Nunca preguei. Eu falei, não pode ser dessa forma. Ajuda é ajuda, mas a igreja não pode ser vista como banco. Porque o dinheiro que está ali não é do pastor, o dinheiro que está ali é consagrado ao Senhor para administração da casa, para suprir não só o prédio, que essa casa não supre só o prédio, mas estender as mãos para quem precisa, mas para quem precisar. Eu não posso ser desorganizado, gastei tudo que eu tinha e depois buscar na igreja uma ajuda para suprir a minha desorganização. Coloque a sua casa em ordem. Agora, existem situações e situações. E as vacas magras, as dificuldades podem chegar para todos. E precisamos ter também na família da fé um lugar para nos ajudar a suprir as nossas necessidades. Necessidades. Mas essas necessidades não podem ir para questões como empréstimo. Me empresta e depois eu pago. Eu recebi essa pecha. O pastor fala muito de dinheiro, Mas o de trás dos bastidores, na maioria das vezes, ninguém fala. Né? Fala assim, por que a igreja está abençoada? Porque tem gente séria por trás, está ali, ó, trabalhando com seriedade. Seriedade mesmo. Acredite, meus irmãos. Se qualquer um aqui, dizimista, ofertante, fala assim, eu quero ver as contas. Pode, na hora, não precisa avisar com antecedência não, pode pegar na hora, assim, e você vai ver que as coisas estão, assim, amarradas, e criando cada vez mais caminhos para amarrar mais. Porque trabalhar com o nosso dinheiro já é difícil. Imagine trabalhar com dinheiro consagrado ao Senhor. É mais difícil. Tem que ser muito sério, tudo que faz. Então, olha, aplicando aqui no texto, o que Jesus nos ensina é que nós precisamos nos organizar. Jesus não quer uma vida de fartura para todos nós. Ele quer uma vida de abastança. Mas é importante nós nos organizarmos. Fecharmos as brechas. Limitarmos determinadas coisas. Criarmos processos. Nos disciplinarmos. Porque se assim o fizermos, podemos sim contar com essa provisão de multiplicação da nossa vida. Concluo. Falei que nada que fazemos é em vão no Senhor, correto? Os discípulos abriram mão de um período de descanso, não foi? E eles não tinham nada, não é isso? Mas olha como o texto termina. Versículo de número 43. Os discípulos ainda recolheram 12 cestos repletos de pedaços de pão. E 44, para concluir, foram alimentados 5.000 homens naquele dia. 12 cestos. Quantos discípulos eles eram? Entenderam aqui? Toda renúncia feita de forma real sobe ao Senhor como oferta suave. O céu nunca fica devendo nada. Eles entraram naquele lugar sem nada. A provisão chegou, eles serviram todo mundo num período de descanso. Eles poderiam reclamar, eu estou quebrando meu descanso, ninguém está vendo meu esforço, olha como eu faço e ninguém olha para mim.
Aleluia, obrigado, Espírito Santo. Lembre-se de Obed-Edom. Aleluia, obrigado, Espírito Santo. Recebeu a arca dentro de casa. E sabe o que aconteceu com a casa dele? Multiplicou. Ninguém que recebe a glória do Senhor permanece da mesma forma. Eu já me doei muito. Fez para o Senhor, fez para os homens. Não fiz para o Senhor. Não, fiz para os homens. Cuidado então com Ananias e Safira. Atos 3. Mas se fez para o Senhor, espere. No momento que você mais precisar. O provedor nunca chegou atrasado e não chegará. Eu fiz para o Senhor. Então confia, espera. A sua dor Ele está vendo. Êxodo capítulo 2 e capítulo 3. E do céu Ele está ouvindo o teu sofrimento. E Ele desce para te dar livramento. Espere no Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Os discípulos entraram sem nada, depois de ter alimentado mais de 5.000 homens. 5.000 homens. Eles terminaram o dia com 12 cestos repletos de pães e peixe. Está servindo ao Senhor de coração? A multiplicação não vai chegar, ela já está na sua vida. Eu tenho falado aqui constantemente que é para mudar a mente de muitos irmãos. Eu digo, nas últimas mensagens eu tenho liberado essa palavra. Eu não vou ser um homem próspero, eu sou um homem próspero. E ser próspero não é ter acúmulo de bens, mas é ter a mão do provedor sobre nós. Nada faltando, nada quebrado. Eu não posso ter tudo o que quero. Eu quero muita coisa. Mas quando eu olho assim para a minha vida e tiro os meus olhos das limitações, da escassez, eu percebo que eu não posso ter tudo o que quero, mas tenho tudo que necessito. Eu tenho tudo o que necessito. Será que tem alguém aqui que vê dessa forma? Um coração grato traz provisões extraordinárias. Quem agradece, cresce. Olha para trás da sua vida, vê onde você estava, onde Deus te colocou. Vê os livramentos, vê os escapes. Olha quando você achava que não ia dar mais para passar um dia, Deus multiplicou o feijão da sua panela, Deus multiplicou o arroz, Deus fez com que a farinha, o azeite não parasse, e onde pessoas falaram que era o fim, Deus te colocou em lugares ainda mais altos. Mais altos. Vamos cantar e vamos orar em seguida. Multiplicação. Pode falar comigo? Mais uma vez. Multiplicação. Fiquemos sobre os pés. Você pode ficar sobre